Hoje é segunda, 18 de fevereiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Para o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, a revogação da PEC da Bengala, que permitiria a Jair Bolsonaro trocar de uma única vez 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, colocaria o governo na ilegalidade. Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos impede a visita de equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura ao estado do Ceará. O grupo iria investigar denúncias de torturas no sistema prisional. Ato no Rio de Janeiro pede justiça para jovem enforcado pelo segurança dentro do supermercado. Saúde, educação, moradia. Seminário em São Paulo discute o direito à cidade para todos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, foi exonerado no final da tarde. O governo anuncia que ele seria demitido desde a semana passada, depois que explodiu o escândalo dos laranjas do PSL, o partido do governo. O comentarista João Caires analisa o caso e as ameaças de Bebiano. Perdi a confiança no Jair. Tenho vergonha de ter acreditado nele. É uma pessoa louca, um perigo para o Brasil. Essa frase foi atribuída a ninguém menos que Gustavo Bebiano, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro. Está na coluna de Lauro Jardim em O Globo. Gustavo Bebiano vem arrastando a crise para dentro do governo desde a semana passada, quando explodiu o escândalo dos laranjas do PSL. A crise se acirrou ainda mais quando Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, publicou em seu Twitter que Bebiano era mentiroso. E para piorar as coisas, Jair Bolsonaro retuitou o post do seu filho, confirmando a fala dele, ou seja, Bebiano é mentiroso. A crise chegou a tal ponto que se montaram um gabinete de crise, com o general Mourão, vice-presidente da República, com Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, e até mesmo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. O objetivo desse gabinete de crise era manter Bebiano no cargo, porque Bebiano é o principal articulador do governo, responsável pelas negociações das reformas que o governo pôs no Congresso. Reformas tais como a da Previdência, onde Jair Bolsonaro quer transferir o caixa da nossa aposentadoria para as mãos dos banqueiros, do sistema financeiro, vulgo mercado. A crise caminhava para ser contornada na sexta-feira, até que, à noite, o jornal do SBT publicou, jornal esse que tem sido porta-voz do presidente com reportagens, entrevistas exclusivas, colocou em seu jornal que Bebiano seria demitido hoje, segunda-feira. No final de semana, jornalistas da revista Veja fizeram a matéria afirmando que Bebiano estaria pensando e refletindo e disse que, caso se confirmasse sua demissão, o Brasil iria tremer. Será que as frases, as falas de Bebiano tem fundamento? Tem verdade? Como aquela, se eu cair, Bolsonaro cairá junto? Em Brasília, o Palácio do Planalto trabalha nos bastidores do Congresso Nacional para revogar uma lei conhecida como PEC da Bengala. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. A proposta para antecipar a aposentadoria de ministros do Supremo Tribunal Federal contaria com o apoio de aliados de Jair Bolsonaro, que pretendem colocar o texto em tramitação a toque de caixa. As assinaturas já estariam sendo colhidas na Câmara dos Deputados. Conhecida como PEC da Bengala, a alteração no texto constitucional foi aprovada há 4 anos pelo Congresso e aumentou a idade de aposentadoria dos magistrados da Justiça de 70 para 75 anos de idade. A estratégia do governo não surpreende o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que tem quase 200 anos de existência, E é uma instituição que, entra regime, sai regime, conseguiu, grosso modo, se manter incólume. Com, claro, 4 cassações na época do regime militar, mas, grosso modo, se manteve incólume.
Eugênio Aragão alertou que a aprovação da emenda constitucional que estabeleceu a PEC da Bengala em 2015 foi justamente uma ação da ala mais conservadora do Congresso Nacional, com o objetivo de impedir que a então presidente Dilma Rousseff indicasse ministros para a Suprema Corte, e que a revogação desta mesma PEC agora vai causar um efeito contrário, permitindo ao presidente Jair Bolsonaro que indique de uma única vez 4 novos ministros. São eles Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O que o Congresso pode fazer é reduzir essa idade para os futuros ministros que venham a ser nomeados depois desses que já estão em exercício. Mas esses, no momento que a Constituição disse que eles têm 75 anos, até os 75 anos de idade, o direito de permanecer na ativa, não existe retorno. Com a mudança de 4 ministros em uma única canetada, o Palácio do Planalto faria uma espécie de adequação ideológica da Suprema Corte. Uma situação que, segundo Eugênio Aragão, seria ilegal, pois representaria a mudança das regras do jogo por meio de um golpe do pijama, mas que a médio prazo poderia se voltar contra o próprio governo. Porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal tem em suas mãos, através do Tribunal Superior Eleitoral, algumas ações de impugnação de mandato eletivo, de investigação judicial contra o Bolsonaro, que ainda podem dar munição. Ele pode ter a bronca dele contra um ou outro ator, mas não se joga contra as instituições. As instituições, elas são muito sólidas. Mais um fim de semana de apreensão em Minas Gerais. Desta vez, a sirene de uma barragem tirou de casa os moradores de São Sebastião das Águas Claras, conhecida como Macacos, na região metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem é da Rede Minas. Depois do pânico, a revolta. No bairro Capela Velha, os moradores tiveram direito de ir e vir, limitado pelo risco de rompimento de mais uma barragem. A gente não sabe de fato o que está acontecendo, nós já buscamos informações na associação comunitária, só que lá eles só informam que está tendo reuniões a portas fechadas em que a comunidade não pode participar. Tem várias pessoas aqui, ó, fora das suas casas, sem saber quando que vai poder voltar, sem saber se a gente tem segurança de transitar nessa avenida, que eles falam que é uma rua de risco. Nossas crianças estão sem escola, a maioria da população que trabalha como diaristas, eles estão sem poder trabalhar, porque hoje foi feita uma barragem, eles barraram o pessoal aqui, alguns passaram, outros não. Então nós estamos querendo um representante aqui, a prefeitura não se manifesta, a Vale não se manifesta, a Mais Sem Vergonha não se manifesta, porque ela deveria estar aqui prestando esclarecimento. O que ela fez foi arrumar um hotel para separar todo mundo, colocar todo mundo longe, entendeu? Agora a gente quer saber, a gente quer certeza, quando que vai voltar normal, porque acabou com Macacos. Em todo o distrito de São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, os acessos foram bloqueados. Quem precisava sair para Belo Horizonte usava táxis ou vans fretados pela Vale. Eu estou sem saber se eu consigo levar meu menino para a escola e se eu consigo voltar. Então, se a gente sai, a gente não sabe se consegue voltar para a residência. E o único acesso que eu tenho para minha residência é esse aqui, está fechado. Desci mais cedo para ajudar meu pai e agora eu não consigo voltar porque não passa nem a pé. Então a gente fica aqui nessa área de risco. O padeiro lamenta o risco de ficar sem mercadorias. Nós não podemos ir comprar mercadoria, as pessoas não podem vir para cá, então locomover não está sendo possível. E até quando vai ser isso? Que nós queremos resposta, porque já está faltando polvilho, já está faltando trigo, está faltando ovos, óleo, eu teria que sair hoje para comprar, não posso sair. Macacos é um lugar famoso pelo turismo e pela tranquilidade, mas o clima por aqui mudou. Os moradores estão com medo do rompimento da barragem B3, B4 da mina Mar Azul da Vale. Desde sábado, quando as sirenes tocaram, 110 pessoas foram retiradas das áreas de risco. O som foi um aviso que a barragem teve o nível de segurança elevado para 2, de risco alto. O local está sendo monitorado de hora em hora, mas para quem estava no distrito, isso não alivia o pânico. De repente, de nada, falar, vai tocar sirene aqui e tal.
às 9 horas da noite. A gente não estava nem esperando, simplesmente chovendo muito. Tem pra gente que era morador, né, saiu rápido, passando no lugar de apoio. Mas e as pessoas da cidade cheia de turista, não sabia o que fazia, não sabia nem o que estava acontecendo, porque lógico que eles não sabiam, né, do problema. Então, sim, é difícil a situação. Foi uma situação, sim, crítica, né, no momento. E, com chuva, eu saí puxando meu filho com 3 anos e meio na rua, que não sabia o que fazer. Pousadas, restaurantes e o comércio estão mais vazios desde o final de semana. E quem vive uma rotina sossegada só quer que tudo volte ao normal. Eu quero que mude, que volta os turistas, né, que conserta, dá alguma solução para a sociedade, né, cara? Porque aqui depende do turista, aqui depende do povo aqui. Aqui a gente vive uma cidade histórica, que as pessoas vêm visitar, a congregação que depende dos turistas de Belo Horizonte, de todos os lugares que vêm para cá. O prejuízo a gente não consegue nem estimar, porque com certeza é um prejuízo grande, entendeu? Todo mundo vive do comércio, tanto os comerciantes quanto os funcionários. Os funcionários trabalham para os comércios. Como que eles vão trabalhar? Vai ter muita gente sem emprego aqui, vai ter muita gente sem emprego, sem contar que os diaristas não estão podendo trabalhar. Então, empregado nenhum vai tirar dinheiro do bolso e vai pagar o dia deles, não. Entendeu? Então, gente, realmente a gente está pedindo socorro. É isso que a gente está pedindo, socorro e respeito, que é o mínimo que a gente merece. Moradores de Barcarena, no Pará, protestam contra a empresa Hidroalunorte, responsável por vazamento de rejeitos de barragem há 1 ano. Segundo o movimento dos atingidos por barragens, o número de famílias afetadas pelo vazamento é infinitamente maior do que o reconhecido pela empresa. No total, seriam de 15 a 20 mil famílias atingidas pelo vazamento de rejeitos nos rios da região. Mas até agora, apenas 1.500 foram cadastradas. Embora o caso que acaba de ser divulgado tenha acontecido há exatamente 1 mês, a polícia ainda não sabe quem roubou, sequestrou e torturou o indígena da etnia Pareci em São Carlos, interior paulista. Parentes que temem se identificar com medo de represálias contam que a vítima, de 39 anos, teve um braço amputado e ferimentos na cabeça em várias partes do corpo. A família do indígena, que não teve o nome revelado, anunciou que levará o caso ao Ministério Público Estadual por entender que houve crime de ódio pela origem da vítima. E com o tema Ainda o Direito à Cidade, foi realizado hoje em São Paulo seminário para debater projetos e reflexões relacionados ao tema. O encontro aconteceu na Escola da Cidade e reuniu renomados convidados nacionais e internacionais da área de arquitetura e urbanismo. A reportagem é de Leandro Chaves. Na teoria, todo brasileiro tem o direito de usufruir da estrutura e dos espaços públicos de sua cidade com igualdade de utilização. Está na Constituição. É o chamado Estatuto da Cidade. Direito à cidade, aqui no Brasil a gente pode falar que os movimentos de moradia, e principalmente aqueles em torno da reforma urbana, começaram a demandar esse direito nas décadas de 70 e 80 e num movimento que desembocou nas demandas na Assembleia Nacional Constituinte, nas demandas populares. Então, tinha alguns eixos que eu acho que são importantes até os dias de hoje, por isso seria legal a gente retomar. Então, um deles é a função social da propriedade. Então, o que a gente está dizendo? A propriedade privada, ela não pode ser usada de qualquer maneira que o proprietário quiser, ela tem que cumprir uma função social, porque faz parte de uma cidade que é um bem comum de todo mundo. Então, tem uma limitação ao direito de propriedade privada. O segundo elemento desse direito à cidade, que era muito demandado ainda nas décadas de 70 e 80 e continua sendo muito importante, é o que a gente chama de gestão democrática das cidades. Ou seja, se a cidade é um bem comum de todo mundo, além de eu precisar ter acesso aos equipamentos públicos e aos serviços que a cidade oferece, eu também quero decidir. Só que na prática a história é bem diferente. Em São Paulo, a mais populosa cidade do país, quase 1.200.000 famílias vivem em situação precária. Para Cíntia, que mora numa ocupação, o direito à moradia nunca foi respeitado. A gente se acha excluído na sociedade porque eles não respeitam a gente. O pessoal vê que eles vê assim, a gente não vê como uma ocupação, eles vê a gente como invasores, né? Eles não respeitam a gente, vê como a gente baderneiro. Quando a gente vai fazer uma manifestação na rua, eles, lá os vagabundos, lá os baderneiros. Assim que eles vê a gente, vocês querem casa? Vão trabalhar. E não é assim, no estatuto a gente tem direito à moradia e a gente não é respeitado por isso. E eles não vê isso. Eles querem que a gente trabalhe e vai conquistar. A gente sim, a gente quer ter uma casa sim, a gente vai pagar sim. Mas não é do jeito que eles querem. A gente está lutando para isso. Em meio a essa realidade, a Escola da Cidade,
em parceria com o SESC, convidou arquitetos e urbanistas para debater o direito à cidade e desenvolver projetos inclusivos. Um seminário que inaugura temas que nós achamos candentes, necessários. O ano passado foi a questão da ocupação, o que é ocupar uma cidade. Toda semana nós temos as palestras, trouxemos especialistas de 9 países. A nossa ideia é discutir claramente o que nos aflige em vários lugares do mundo. A cidade é desigual, né? Então também há uma questão do direito à cidade que tem esta dimensão. Será que nós, como você perguntou, será que nós hoje, numa cidade como São Paulo, podemos dizer que o direito à cidade se universalizou? Eu acho que não. Os encontros sobre direito à cidade seguem até o dia 23 na sede da Escola da Cidade e nas unidades do SESC Pompeia, Consolação e 24 de Maio. Para saber mais, acesse o site escoladacidadetudojunto.org. E daqui a pouco, especialistas afirmam que a reforma da Previdência será uma paulada nos mais pobres. Você vai ver já já. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim, que vocês tenham tido um ótimo final de semana. E só para vocês lembrarem que a partir de agora vocês podem enviar seus comentários para o YouTube. Então pode começar a assistir e mandar o seu recado agora só pelo YouTube. Eu leio o recado do Francisco Chaves Trigueiro. As empresas precisam ter mais consciência social. As mortes recorrentes nesses locais precisam ser evitadas. O Eduardo Selga do Espírito Santo participou escrevendo: Bebiano foi demitido. E agora? Ele vai pôr a boca no trombone? Duvido, por 2 motivos. Ele provavelmente está envolvido em algum crime eleitoral e sua vida corre risco. E o Joel participou escrevendo: Bolsonaro falava tanto em meritocracia e nova política para entregar para o povo todo essa bagunça, gerando vergonha alheia até mesmo em quem votou nele. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Neste domingo, manifestantes protestaram no Rio de Janeiro contra a morte do jovem Pedro Henrique Gonzaga, assassinado no supermercado Extra por um segurança. Eles se reuniram em frente à unidade onde ocorreu o estrangulamento. A reportagem é de Viviane Nascimento. Vidas negras importam. O assassinato do jovem Pedro Henrique Gonzaga, enforcado pelo segurança Davi Ricardo Moreira Amâncio, dentro de um supermercado no Rio de Janeiro, motivou uma série de atos em todo o país. A manifestação no local do crime reuniu lideranças de movimentos sociais, artistas e políticos em protesto contra o racismo e o genocídio da juventude negra. Nós temos que fazer uma atitude forte, jurídica, para impedir que a impunidade, que essa impunidade fortaleça essa autorização de matar. E essa autorização atinja quem? A negros e negras, principalmente da favela e pobre. É uma mobilização muito importante, porque a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado nesse país e a gente não pode mais conviver com essa impunidade que o Brasil já vem tendo, é uma impunidade já de século e a gente percebe que a violência vem aumentando nos últimos tempos, então a gente conseguiu reunir influenciadores, personalidades e uma boa parte da população que já está esgotada e não aguenta mais essa violência. Apesar de inicialmente ter sido liberado ao pagar fiança, o segurança agora poderá responder por homicídio doloso.
A polícia estuda mudar a tipificação do crime, já que, pelas imagens, ele sabia o risco de matar quando imobilizou Pedro. Davi Amâncio, inclusive, não poderia estar trabalhando nessa função, pois foi condenado por agredir uma ex-companheira. A mobilização pediu também a responsabilização da rede de supermercados e da empresa de segurança. Essa violência toda já acontece, é sistemática e não é só no Rio de Janeiro. Né? Hoje a gente está conseguindo reunir muita gente aqui, muitos pensadores, né? Para poder dar um basta a tudo isso. Basta ao genocídio da população negra, basta essa violência, basta essa criminalização da cor. Para os manifestantes, o momento político contribui para o agravamento da situação. Tem homens no nosso país, governando o nosso país, que dão um aval para isso, que falam como negro, como gay, como qualquer minoria, como sendo algo marginalizado, como algo que não deve estar, enfim, que não deve estar nem vivo, né? O estado de violência que nós estamos vivendo hoje, com certeza, está lá nas mãos de quem está sentado na cadeira do judiciário, do executivo e do legislativo, que tem a polícia como braço armado que executa as ordens, que fazem o que eles mandam. A luta antirracista foi simbolizada nos pedidos de justiça por Pedro Henrique e pela preservação da vida dos milhares de jovens brasileiros. Quem promove política de genocídio, política de extermínio e violência, como a gente tem visto nos governos que hoje foram eleitos nesse país, é claro que está promovendo a chacina, genocídio, extermínio em massa. A gente quer dar um basta e por isso nós estaremos sempre aqui no Extra e em todos os lugares até que negro jovem nesse país deixe de ser política de genocídio e de assassinato. Manifestantes também protestaram em diversas cidades do país contra a morte de Pedro Gonzaga. Todos nós temos que morrer, essa guerra acabar. Eu também vou perguntar. Em São Paulo, centenas de pessoas se reuniram em frente ao Extra Brigadeiro, próximo à Avenida Paulista, no centro da cidade, em apoio à família de Pedro Gonzaga. Eles gritaram palavras de ordem contra a morte do jovem. Racistas! Fascistas! Não passarão! Racistas! Fascistas! Não passarão! Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pessoas negras vítimas do racismo foram lembradas durante o ato. Me deixa respirar! Me deixa respirar! Me deixa respirar! Me deixa... Em Fortaleza, no Ceará, manifestantes simularam o golpe aplicado pelo segurança para imobilizar Pedro Gonzaga. Eles carregaram cartazes com os dizeres: "Vidas negras importam". E em Pernambuco, no Recife, movimentos negros também realizaram uma performance em repúdio ao assassinato de Pedro em uma unidade do Extra, no Rio de Janeiro. Você está sufocando ele! Você está sufocando ele! Você está matando ele! Você está matando ele! O governador do Rio, Wilson Witzel, foi vaiado várias vezes pelo público que assistiu aos ensaios técnicos das escolas de samba neste domingo, na Sapucaí. O Itaú, banco que mais lucrou em 2018, segue promovendo demissões em massa. Hoje, em protesto dos bancários, agências do centro do Rio de Janeiro ficaram fechadas até o meio-dia. O Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro promoveu uma paralisação de meio-dia em agências do Itaú, no centro da cidade, para chamar a atenção contra as demissões de funcionários. Itaú lucrou mais de 25 bilhões de reais e demitiu mais de 30 trabalhadores somente em um dia na semana passada. Nós consideramos isso um absurdo, é uma falta de respeito, falta de responsabilidade social com o maior banco privado do país, que não está contribuindo em nada para a economia, cortando postos de trabalho e aumentando o número de desempregados em nosso país. Com as demissões, o atendimento nas agências também vai piorar. Para nós, o Itaú precisa respeitar os seus trabalhadores e respeitar também os clientes, que pagam tarifas altíssimas e querem um bom atendimento. E é claro que com menos trabalhadores, o atendimento fica precário.
O novo governo está impedindo de trabalhar o importante órgão que fiscaliza e combate práticas de tortura nos presídios brasileiros, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Mais de 700 mil. Esta é a população carcerária no Brasil, que fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Além da superlotação, dos maus tratos e da precariedade das unidades prisionais, o detento ainda enfrenta outra realidade: a tortura. A gente vê violações de direitos em, acho que quase todos os âmbitos do sistema prisional. Então, tanto agressões físicas e psicológicas, isso é uma realidade dentro do sistema prisional, mas também na falta de assistência médica, falta de assistência material, de não entregarem os kits de higiene, por exemplo. E o pior, a fiscalização dessa prática está ameaçada. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, chefiado por Damares Alves, negou verba para que uma equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura fizesse inspeções nos presídios do Ceará. Desde janeiro, o mecanismo recebe denúncias de violações graves no estado. A informação que eles nos deram é que era um pouco mais de R$10.500, como se isso fosse um absurdo para uma missão de uma semana inteira de 3 peritos e um especialista convidado. É verdade que uma coisa é fazê-la tirando passagens com 13 dias de antecedência, conforme nós pedimos. E algumas vezes, em outro governo, a gente pedia num dia para ser liberado no outro. E nesse próprio governo, teve notícia de pessoas que pediram e foram liberados no mesmo dia. O órgão foi criado por lei em 2013, durante o governo Dilma Rousseff. É composto por 11 peritos independentes que fazem visitas surpresas nos presídios brasileiros para registrar flagrantes de maus tratos e torturas. Chegam inúmeras denúncias de tortura, como também a simples não notificação das famílias, a suspensão de visita da família, né, fazem com que o direito das pessoas privadas de liberdade esteja sendo violado. As nossas visitas não podem ser avisadas, elas não podem ser pública, porque toda a maquiagem que se pode fazer em torno dela não dá a ela a autenticidade e a confiabilidade das informações que nós precisamos ter. O mecanismo e a pastoral carcerária temem que, daqui para frente, o governo Bolsonaro proíba ações de órgãos que lutam contra a violação de direitos humanos. A gente fica bastante preocupado com as declarações do governo Bolsonaro a respeito da população prisional. Desde o início, mesmo antes de assumir, Bolsonaro já falou que ia amontoar mais ainda os presos, sendo que a realidade hoje já é de extrema superlotação e de muitas violações de direitos. E todas as indicações relativas ao sistema prisional apontam para mais violações. Então, a gente fica bastante preocupado. A cada 36 horas, ao menos uma mulher é vítima de feminicídio em São Paulo. Só no ano passado, 148 mulheres foram assassinadas. O número é quase 13% maior do que o registrado em 2017. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. Em 2015, a lei do feminicídio transformou esse tipo de homicídio em crime hediondo, com pena que pode variar de 12 a 30 anos de reclusão. Veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Sol entre muitas nuvens nesta terça-feira em São Paulo. Máxima de 28 graus e mínima de 19. Chove forte em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Variação de nuvens pela manhã com aberturas de sol durante o dia. Previsão de pancadas de chuva isoladas. Máxima de 28 e mínima de 19 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo parcialmente nublado com períodos de sol forte. Chove de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 28 graus e mínima de 19. Em Brasília, tempo nublado com curtas aberturas de sol. Previsão de pancadas de chuva localizadas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 25 e mínima de 19 graus. Depois do intervalo, estreia do filme Marighella faz sucesso na Alemanha. Você vai ver já já. Olá pessoal, de volta com seus comentários, mas só reforçando que nós migramos para o YouTube. Então pode começar a assistir e mandar o seu recado agora pelo YouTube. Eu leio da Silvia
que ela escreveu: Marielle perguntou, e eu também vou perguntar, quantos mais tem que morrer? E a Rosana Lopes: barbaridades cometidas contra minorias são desprezadas pela sociedade. A classe média, em especial, só se solidariza quando seus pares ou os ricos sofrem alguma violência. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários. O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, confirmou que Jair Bolsonaro definiu idades mínimas para aposentadoria. A proposta deve ser apresentada ao Congresso na quarta-feira, dia 20. O alerta de especialistas é de que a medida deve afetar diretamente as famílias mais pobres. A reportagem é de Marta Raquel Rodrigues. Acompanhe. Atualmente, é possível se aposentar sem idade mínima, desde que homens tenham contribuído com a Previdência por 35 anos e mulheres 30 anos. Mas o governo Bolsonaro quer acabar com isso. Uma proposta de idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres deve ser apresentada no Congresso depois de amanhã, dia 20. Um homem que começou a trabalhar com seus 15 anos só vai poder se aposentar aos seus 65 anos. Isso quer dizer que são 50 anos trabalhando para poder se aposentar lá no final, e nem se sabe se esse valor realmente vai ser um valor digno, que ele possa realmente comer, pagar seus remédios, pagar aluguel. Quando você tem uma reforma trabalhista que foi aprovada no governo ilegítimo do Temer, que precariza essa relação de trabalho, que fragiliza e que estimula o contrato informal ou o bico, como ele fez, ele institucionalizou o bico. Isso fragiliza a arrecadação da Previdência, fragiliza o contrato formal, diminui massa salarial e, consequentemente, reduz bastante a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O governo Bolsonaro também defende a capitalização, ou seja, cada trabalhador será responsável individualmente por poupar para sua futura aposentadoria. Isso quer dizer o seguinte: um trabalhador que contribua com um mínimo de R$ 76,32 ao mês para a Previdência por 35 anos receberá como aposentadoria o piso, que não pode ser inferior a um salário mínimo, hoje de R$ 998. Se investisse os mesmos R$ 76,32 mensais em um plano de previdência privada, pelos mesmos 35 anos, receberia apenas R$ 224,95 de aposentadoria. Hoje, se você arrecadar, por exemplo, eu fiquei desempregada, mas tive uma contribuição de 15 anos e sou mulher. Eu me aposento com 60 anos com salário mínimo. Se acontecer de você chegar aos seus 60 anos, ou a sua época de aposentar aos 65 com a capitalização, você não vai ter essa garantia que é o salário mínimo, vai ter o dinheiro que você contribuiu. Nós temos contribuições dos trabalhadores, dos patrões e do governo. São 3 fontes de financiamento e poderão ser instituídas outras para garantir a sustentabilidade do sistema. Então, se hoje, com 3 fontes de financiamento, o governo está dizendo que a Previdência está quebrada, no modelo que ele está propondo, acaba a contribuição da empresa, acaba a contribuição do governo e fica só a contribuição do trabalhador. Nós fizemos uma mobilização conversando com os bancários sobre o que eles iriam fazer, né? E a nossa participação na Assembleia agora, que vai ser no dia 20, né? Aqui na Praça da Sé, às 10 horas, da Assembleia da Classe Trabalhadora, que será de todas as centrais, né? E a mobilização é conversar com os trabalhadores e dizer para eles o que está em risco, né? Não só para eles, mas todos os seus familiares e seus filhos, né?
Em nota, o MTST, Movimento de Trabalhadores Sem Teto, denuncia o que considera a tentativa de criminalização de seu dirigente, Guilherme Boulos. A nota se refere à retomada de 2 processos antigos que buscam tornar crimes ações em defesa dos trabalhadores, como uma manifestação contra a reforma da Previdência em 2017. Para o MTST, não é coincidência falar do protesto de 2 anos atrás, na mesma semana em que o governo Bolsonaro deve enviar seu projeto de reforma ao Congresso. O movimento considera inaceitável que a luta por direitos do povo brasileiro seja criminalizada. Veja agora outras notícias de destaque nesta segunda-feira. Pelo menos 8 pessoas são resgatadas com vida após permanecer 4 dias sob a terra em uma mina inundada no Zimbábue. Autoridades confirmaram a morte de 24 mineiros. As minas foram inundadas após o rompimento de uma barragem que não suportou as fortes chuvas que atingem o país desde terça-feira. Jovem sueca que atrasou um voo para evitar a deportação de um refugiado afegão é multada em 3.000 coroas, equivalente a quase R$ 1.200. Ellen Erson, de 21 anos, estava em um voo que ia para Istambul em julho do ano passado e se negou a se sentar para a decolagem até que o homem fosse liberado. A promotoria havia pedido prisão de 14 dias para a jovem. Confrontos entre as forças de segurança e insurgentes deixam 4 soldados, 2 rebeldes e um civil mortos na Caxemira indiana. A região, de maioria muçulmana, é reivindicada em sua totalidade pela Índia e pelo Paquistão, mas é governada em parte por ambos países do sul da Ásia. O incidente acontece no mesmo distrito onde há 4 dias um atentado suicida matou mais de 40 soldados indianos. Depois de ter desistido do mandato de deputado federal, para o qual foi eleito em outubro, Jean Willis anunciou hoje, em Berlim, que seguirá vivendo na capital alemã como pesquisador e estudante. Afirmou que só abandonou o Brasil para salvar sua vida e que o martírio já temos, se referindo a Marielle Franco. Jean Willis aproveitou para revelar que pretende voltar ao Brasil assim que o governo Bolsonaro terminar. Informou também que recebeu oferta de asilo político no governo francês, mas recusou por acreditar que outras pessoas podem vir a precisar mais do que ele. E foi um sucesso a estreia mundial do filme Marighella na Berlinale, em Berlim. Com direção de Wagner Moura, o filme teve ótima recepção da plateia ao ser exibido na noite de sexta-feira. A obra conta a história de Carlos Marighella, um dos líderes da resistência contra a ditadura militar, assassinado pela repressão em 1969. A reportagem é de Flávia Aguiar. O filme, baseado no livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães, retrata os últimos dias da vida do guerrilheiro baiano, na sequência do golpe de 64, até seu assassinato em 4 de novembro de 1969, numa armadilha montada pela equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury, que no filme aparece com o nome de Lúcio, na Alameda Casa Branca, em São Paulo. O filme foi muito aplaudido no Berlinale Palast, centro nervoso do festival, onde se deu a estreia. Seu Jorge faz o papel principal, com grande desempenho e apoiado por desempenhos excelentes dos coadjuvantes, inclusive de Bruno Gagliasso, que fez o papel do delegado Lúcio, um cruel assassino, como o personagem histórico que evoca. Cerca de 30 atores e membros das equipes acompanharam Moura na estreia do filme, o que é raro em termos de um festival. O diretor salientou o fato em sua rápida fala em inglês ao final do filme. Moura sublinhou que o filme é uma homenagem aos que lutaram contra a opressão do regime ditatorial de 1964, mas também aos que lutam agora pela democracia e direitos humanos no Brasil de hoje, evocando Marielle Franco, que, como guerrilheira dos anos 60, foi assassinada a tiros dentro de um carro, no Rio de Janeiro, quase 50 anos depois. Como no caso do delegado Lúcio, o filme toma diversas liberdades poéticas, por assim dizer, em relação aos nomes e fatos históricos daquela época, mas mantendo-se fiel ao roteiro básico da vida do guerrilheiro e aqueles momentos dramáticos do final dos anos 60. Assim mesmo, é possível reconhecer vários daqueles personagens reais,
como o Velho, apelido de Joaquim Câmara Ferreira, ou Toledo, também assassinado pela equipe de Fleury no ano seguinte. Virgílio Gomes da Silva, o Jonas, que atuaram ambos no sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, junto com Vera Magalhães, ou Dadá, além de outros e outras personagens. Virgílio foi capturado e assassinado no DOI-CODE, em São Paulo, no final de setembro de 1969, menos de um mês depois do sequestro do diplomata. Retratando os guerrilheiros como participantes de uma luta desesperada para se contrapor ao regime ditatorial, num momento em que todas as liberdades e garantias democráticas eram anuladas pela ditadura de então, o filme não deixa de mostrar todas as contradições e limites da luta armada que abraçaram. O filme está longe de ser uma apologia da violência, embora, como disse seu diretor na entrevista coletiva que antecedeu a apresentação do filme, não queira fazer o julgamento post-mortem dos que escolheram o caminho da guerrilha urbana, ou que ainda até hoje sobrevivem. Moura também ressaltou a importância de estrear o filme em Berlim, num momento em que prevê dificuldades para mostrá-lo no Brasil, devido à polarização política e o caminho de intolerância e de violência trilhado pela extrema-direita no país. De todo modo, pode-se dizer que foi uma consagração para o filme, a equipe de atores e seu diretor estreante. Além de no cinema, em rua próxima do Berlinale Palast, houve protestos pela situação atual política do Brasil, evocando as ameaças aos direitos humanos em nosso país e também a morte de Marielle Franco. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. E não se resume a Marighella, a participação bem-sucedida do cinema brasileiro no Festival de Berlim. O filme Espero Tua Revolta, de Elisa Capai, ganhou o prêmio da Anistia Internacional e o prêmio da Paz. O longa mostra a ocupação de escolas no estado de São Paulo em 2015, contra o fechamento proposto pelo então governador, o tucano Geraldo Alckmin. E hoje, 18 de fevereiro de 2018, você acompanhou aqui no seu jornal. Para o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, a revogação da PEC da Bengala, que permitiria a Jair Bolsonaro trocar de uma única vez 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, colocaria o governo na ilegalidade. Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos impede a visita de equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura ao estado do Ceará. O grupo iria investigar denúncias de torturas no sistema prisional. Ato no Rio de Janeiro pede justiça para jovem enforcado pelo segurança dentro de supermercado. Saúde, educação, moradia. Seminário em São Paulo discute o direito à cidade para todos. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. Logo mais às 9h30, você acompanha o programa Voz Ativa. Boa noite a todos e a todas, até amanhã e a luta por direitos humanos e democracia continua. Pessoal, antes de ler os seus comentários, só reforçando que nós migramos para o YouTube. Então, pode começar a assistir e mandar o seu recado agora pelo YouTube. Eu li o comentário da Isabel Cristina. Os trabalhadores unidos precisam barrar essa reforma absurda. E o José César Pereira. Os genocídios usando barragens matam inocentes e o meio ambiente. Os responsáveis deveriam ser condenados em tribunais internacionais, uma vez que as consequências a longo prazo desconhecem fronteiras. Bom, agradeço a todos pela participação nesta segunda-feira e não se esqueçam, pontualmente amanhã, às 7 da noite, tem mais notícias, informações e, claro, seus comentários aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!